Vou aguardar eles resolverem aqui, ó. Beleza, obrigado. Você passou álcool gel antes de me entregar? Não. Ai. Queridos, nós estamos vivendo um tempo curioso, né? Quando essas situações surgem. Eu fui pregar lá nos Estados Unidos e então o pastor que estava me recebendo, ele me apresentou e normalmente o que nós fazemos é imediatamente estender a mão e dar aquele aperto latino-americano, né? E quando eu estendi a mão lá na frente da igreja inteira, o pastor falou: não, eu não estou apertando a mão de ninguém. E eu fiquei meio numa saia justa ali, né? Meio sem jeito, sem saber o que fazer. Tá bem. Então aí eu disse assim: bom, e soco santo, holy punch, vale? Aí ele falou: holy punch is ok. Eu estou te dizendo isso pelo seguinte: nós precisamos ter a sensibilidade uns com os outros. Tem gente que está muito à vontade. Ontem mesmo eu estive visitando uma turma aí, e teve beijo, teve abraço, teve de tudo lá. E aí em casa eu tenho uma piscina de álcool gel, já cheia. O que eu recomendo? Pergunta. Fala, você está pegando na mão ou não? Você está no holy punch ou não? Você está no chutinho ou não? Tá bom? Porque nenhum de nós quer ser ofensivo um com o outro, mas a gente tem que respeitar o limite uns dos outros. Fechado o negócio? Amém? E aí o que eu faço? Continuo com esse aqui mesmo? Tá bom. Eu queria começar conversando com vocês sobre o seguinte: há alguns anos eu recebi um pastor que veio passar um tempo conosco aqui na Igreja Bíblica, e ele pastoreava lá no interior do sertão baiano. Era um lugar bem difícil. E ele passou um tempo e começou a abrir as suas lutas, as suas dores, queria que eu desse algumas sugestões em como ele deveria se portar lá no ministério dele. E ele me contou a seguinte história: que um irmão o procurou lá no gabinete pastoral, aquele escritório onde nós atendemos as pessoas, e disse: pastor, o irmão fulano me causou muito mal. O que ele fez, meu filho? O pastor me contando isso. Aí o irmão começou a contar o que tinha acontecido, e finalmente o irmão disse para o pastor assim: e eu não sei se eu meto a peixeira no bucho dele, se eu não meto a peixeira, estou muito triste, pastor. Aí o pastor disse que a crise dele foi: e se eu digo para ele não meter a peixeira, ele fica chateado comigo? Ele resolveu desencorajar o irmão a meter a peixeira e veio passar uns tempos aqui em São Paulo. Por que eu estou te contando essa história? Porque uma das críticas que nós temos a respeito da Bíblia se diz especialmente a respeito dos casos do Antigo Testamento, em que nós encontramos guerras sangrentas ali nas páginas do Antigo Testamento. Guerras atrozes que nós encontramos no Antigo Testamento, e as pessoas falam: olha, que violência que nós encontramos ali. Mas veja você, nós estamos em pleno século 21 e nós lidamos com problemas de violência, de agressividade e de resolver as coisas na lâmina de um facão, de um punhal, aqui no interior do Brasil. O que dizer de uma história que aconteceu há aproximadamente 4.000 anos atrás, lá na região que nós chamamos de Oriente Médio? Já pensou que a linguagem e a maneira que se resolvia as coisas era de fato assim, intensa, dura e não poucas vezes brutal? E as pessoas vivem no tempo e no espaço. É preciso entender como Deus orientava tudo isso. Se você desejar saber mais a respeito, você pode me procurar. Mas abra sua Bíblia numa dessas histórias. Uma dessas histórias que realmente nos causam um profundo impacto, porque é tão estranha a nossa prática e os nossos costumes. Encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Juízes, capítulo 4, a partir
do versículo 15. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, sem escapar sequer um. Porém, Sísera fugiu a pé. Fugiu para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Eber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou a estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Que história, hein? Que história! Vamos afivelar os cintos e fazer uma pequena viagem no tempo. No livro de Gênesis nós encontramos um jovem, bonito, simpático, chamado José. José é vendido por seus irmãos como um escravo. Lá no Egito, Deus o abençoa de tal maneira que o ascende à posição de primeiro-ministro do Egito. E, encurtando uma longa história, os seus familiares depois vêm todos morar com ele ali, migram para o Egito, onde são muito bem tratados, enquanto José era o primeiro-ministro. Mas a política e a história têm os seus altos e baixos, seus ups and downs, e o que acontece é que troca o poder no Egito e ascende ao trono do Egito um novo rei que não conhece José, os seus bons feitos e sequer o povo de Israel. Olham para aquela turma, que agora é uma multidão, porque se passaram 400 anos ali, e eles decidem que devem colocar esse povo em forte subserviência e explorá-los braçalmente como escravos. 400 anos esse povo fica ali. Até que um dia, Deus levanta um libertador chamado Moisés, que significa literalmente tirado das águas. Uma ironia, porque o faraó do Egito queria matar todos os meninos nas águas, e Deus soberanamente tira esse menino dali, e a própria filha do faraó dá o nome dele de Moisés, tirado das águas. Bom, Moisés guia o povo, você se lembra disso, 40 anos no deserto, e finalmente a sua carreira termina no livro de Deuteronômio. Moisés morre ali e não entra sequer na terra prometida. Assume um novo líder chamado Josué. Agora Josué vai liderar essas pessoas, essa multidão, com várias estratégias militares. E ele tem uma tarefa, que é conquistar a chamada terra prometida, a terra que Deus deu a eles, mas eles deveriam fazer uma parte. Porque quando Deus nos promete algo, não significa que nós devemos sentar, cruzar os braços e não fazer nada a respeito. Deus quer que nós saiamos à luta, Deus quer que façamos aquilo que nos cabe. Por quê? Porque Deus usa os meios. Mas eles não conseguiram conquistar aquela terra toda. É importante lembrar
que quando você pensa nos cananitas, eles eram terríveis. Era um povo abominável. Eles queimavam as crianças como quem queima capim. Eles abusavam sexualmente das mulheres, eles sodomizavam os meninos, eles eram terríveis. Então, quando você vê o povo de Israel entrando ali para fazer justiça, eles são o bastião de Deus para eliminar gente que é terrível. Aliás, os poucos que se arrependeram e se converteram foram absorvidos na nação de Israel, como por exemplo Ruth, a Moabita, que entra na linhagem do próprio Senhor Jesus, ou por exemplo Raabe, a prostituta de Jericó. Quem aceitava a mensagem tinha a oportunidade de mudar os seus caminhos. Bom, eles não conseguiram dar cabo deles. E aí, ao invés de se manterem como bastião de Deus e fazer valer a justiça divina, eles se deixaram seduzir pelos caminhos dos cananeus. E o que acontecia é que cada vez que faziam isso, eles entravam num ciclo, e o livro de Juízes apresenta pelo menos 7 ciclos. Um ciclo de apostasia e arrependimento. Apostasia e arrependimento. Quando eles notaram que não conseguiam conquistar aquela terra, é interessante que o livro de Juízes nos apresenta 2 razões porque eles não conseguiam conquistar aquela terra. Uma razão é a perspectiva humana, a outra razão é a perspectiva divina. Veja o que diz a palavra de Deus. Juízes capítulo 1, versículo 19. Aqui nós temos a perspectiva humana. Por que não conseguimos conquistar essa terra? Capítulo 1, versículo 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. Por quê? Por quê? Porque eles tinham carro de ferro. A explicação deles é a seguinte: nós não conseguimos conquistar essa terra toda e tirar essa gente ruim daqui porque eles têm carros de ferro, eles dominam a tecnologia do bronze e nós ainda estamos com pedras e paus. Nós não somos páreos para eles e por isso não conseguimos. Eles têm tanque de guerra e nós não. Essa é a explicação humana. Agora veja como Deus percebe isso. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Bom, o povo dizia que não conseguiu conquistar a terra prometida porque não tinham carros de ferro e eles tinham. Deus diz que eles não conseguiram conquistar a terra prometida porque? Exatamente. Porque eles foram desobedientes. Porque eles não obedeceram a Deus. E Deus disse: agora eles vão ser o adversário de vocês. E esse povo ruim se levantava contra o povo de Israel e os explorava. Então nós temos 7 ciclos em que eles fazem o seguinte: quando vinha aquela pressão, aquela dificuldade, eles se arrependiam de terem abandonado a Deus. E eles clamavam a Deus, é o que está no início do capítulo 4, eles clamavam a Deus em arrependimento, e Deus levantava alguém, um juiz. Deus levantou, se somarmos até o livro de 1 Samuel, pelo menos 15. O juiz não é alguém apenas forense, não é uma linguagem forense aqui. O juiz aqui é um libertador, o juiz aqui é um vingador. Numa das cenas do filme do Avengers, os Vingadores, o Tony Stark é questionado sobre o fato de não... Tem nerd aqui no ambiente ou não? Ok. O Tony Stark é questionado sobre o fato de não terem conseguido livrar a Terra do arqui-inimigo Thanos. Ele disse: nós podemos não ter conseguido livrar a Terra de Thanos, mas nós vingaremos a Terra. Vingadores, Avengers. Ok. Bom, a ideia é a mesma. Eles são os vingadores. Eles são aqueles que Deus levantava para libertar o seu povo. E nesse capítulo que acabamos de ler, surge uma mulher chamada Débora, uma mulher de profecia. Agora, por favor,
nos nossos tempos, as pessoas entendem isso de maneira equivocada. Interpretam a profecia como se fosse alguém sempre adivinhando e dizendo algo preditivo. A palavra profeta significa porta-voz. É alguém que fala em nome de outro. Ela é uma profetisa porque ela fala em nome do Senhor. E ela anuncia a vontade e a palavra do Senhor. E ela chama um rapaz, um homem chamado Baraque, e diz: Baraque, Deus quer usar você, Baraque. Deus quer usar a sua vida para libertar Israel. Mas o Baraque era soft. Ele era meio assim inseguro. Ele parecia, como é que eu posso dizer isso, um prato de noodles. Ele parecia ele disse para ela: eu só vou se você for comigo. Ele parece uma criança dizendo: mamãe, eu só vou lá fazer o pedido no McDonald's se você for comigo. Ele é inseguro. E a Débora diz: Baraque, Baraque, tudo bem, eu vou com você, mas por causa disso você vai vencer essa batalha. Lembre-se, nós estamos falando de 4.000 anos atrás pelo menos. Ela diz assim: se você vencer essa batalha, uma mulher é que vai levar a glória disso. Inimaginável naqueles dias, pelo menos em outros povos. Mas lá vai o Baraque. Bom, o rei Jabim tem um general que é casca grossa, um cara durão, e Císera é o nome dele. E ele tem 900 tanques de guerra, 900 carros de ferro, e sai para enfrentar Baraque, que tem lá 10.000 pessoas com pau, com pedra. Eles não dominam ainda a era do bronze. E ele vem com isso e com todos, o texto nos diz, e ele vem com todos os homens que tinha. Então é uma multidão, é como você olhar uma batalha épica que está para acontecer. E obviamente os israelitas são fracos, mas não tanto, porque quando nós lemos a palavra de Deus, Baraque está indo enfrentar Císera sob a promessa de que Deus livraria o seu povo. E não importa se os seus recursos são parcos e se você tem muitas dificuldades, se Deus está ao seu lado, você tem tudo o que você precisa. Há um hino antigo que diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E o texto nos diz que Israel vence de tal maneira aquele exército, foi uma vitória cachapante, que o casca grossa, o general Císera, salta do seu tanque de guerra e foge a pé. E ele sai desesperado correndo e vai para uma tenda, a tenda de um certo Éber chamado de Queneu. Você está comigo? Diga amém. Os queneus eram meio aparentados com Israel, porque eles eram descendentes do sogro de Moisés. Então, no geral, eles se davam bem com Israel. Mas Éber tinha feito uma aliança com o rei Jabim. Estão percebendo? Ele não seria alguém que os israelitas iriam se relacionar. O Císera pensou: eu vou para lá, eu vou na tenda desse Éber. E quando ele chega, lá está a esposa de Éber, Jael. Ele diz: não, pode entrar. Ele entra, ela estende uma esteira, ele está cansado, foi uma luta dura. Ele fala: fica na porta, se chega alguém, fala que eu não estou. Deita. Ela pega uma cobertinha macia, de pele de ovelha. Ele está igual um bebezão, cobre ele. Aí ele fala: eu estou com sede. Ela fala: eu vou te dar um mamá. Pega um odre de leite e traz aquela mamadeirona. Olha só o que aconteceu. Esse é o valentão. É o valentão. Aí ele pega aquele odre de leite, toma, morninho, eu acho. Aí dormiu. O Baraque está correndo para ver se encontra ele, né? Porque ele quer terminar a batalha. Aí a mulher sai. Ela é beduína. Os beduínos viviam mudando de um lugar para o outro, construindo tendas, pregando estacas, usando martelos. Ao longo da vida dela, talvez ela fale: pai, eu não gosto de pregar estaca, eu não gosto de usar martelo. Minha filha, você nunca sabe, um dia pode ser útil para a sua vida, faz o que te vem à mão. E ela fez ao longo dos anos, e agora essa mulher sabe mexer com uma estaca e com um martelo.
Olha como são as coisas, a gente nunca sabe, não é? Ela vem calmamente, coloca a estaca na fonte dele, BUM! Eu não vou descrever o que aconteceu naquele momento. O texto diz que foi tão forte que atravessou a cabeça dele e prendeu no chão. Pequeno parênteses, eu fico imaginando se ela chegasse para o Heber um dia e falar: amor, eu quero ir no shopping, posso? Claro, pô, vá, meu amor. Eu não sei como é que esse homem dormia à noite depois dessa história. Quando o Baraque chega procurando, aí ela diz assim: olha, o homem que você está procurando está aqui, ó. Ele entra, ele está morto. E naquele dia o povo compõe uma canção que vai, na verdade, exaltar as mulheres e não Baraque, porque ele foi um homem fraco, e por que não até um homem covarde. Aqui nós temos uma bela aplicação para as nossas vidas com essa mulher. Eu quero me concentrar em Jael. Quando nós estudamos e consideramos o que acontece aqui, nós precisamos levar em consideração, primeiro, que oportunidades, não poucas vezes, elas vêm travestidas de problemas. Oportunidades, não poucas vezes, vêm travestidas de problemas. Quando nós falamos de oportunidades, nós sempre consideramos que vai vir algo bonito, legal ao nosso encontro, mas nem sempre é assim. Algumas vezes a oportunidade que vem aos nossos encontros, ela é dura, ela é dolorosa, ela é difícil e nós não entendemos. Mas a oportunidade vem travestida como se fosse um problema. Agora mesmo, enquanto nós estamos vivendo essa situação de temor e coronavírus e pandemia e isso e aquilo, as pessoas estão desesperadas. E tudo isso está batendo a nossa porta, na sua porta, na minha. E sabe o que é isso? É uma oportunidade. É uma oportunidade para que você possa demonstrar que você tem confiança em Deus. É uma oportunidade para você demonstrar que você tem paz com Deus. É uma oportunidade para você mostrar que você tem segurança em Deus. Não, você não é imprudente. Não, você não vai simplesmente andar imprudentemente a sua vida. Evidentemente que não, mas você tem paz. Porque você tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que está acontecendo agora é uma oportunidade. O que quer que venha ao seu encontro, e podem ser muitas outras coisas que estão vindo ao seu encontro, trata-se de uma oportunidade. Portanto, você não precisa se desesperar. Quando aquele homem bateu a tenda dela, ela entendeu: essa é minha oportunidade. Parecia um problema, mas era uma oportunidade. Segundo, jamais devemos desprezar essa providência divina. Segundo, criatividade é uma bênção que Deus nos dá e nós devemos usá-la. Criatividade é uma bênção que Deus nos dá. Ela não tem uma espada, ela não tem um escudo, ela não tem uma lança, mas ela tem criatividade. Ela usou aquilo que Deus colocou em suas mãos, que era um martelo e uma estaca. Quando você enfrenta dificuldades na vida, você enfrenta desafios dos mais diversos, Deus, em sua providência, já deixou em suas mãos alguns recursos que você pode usar imediatamente. Pense no que você está vivendo, faça um exercício de introspecção e pergunte: Deus, o que o Senhor colocou nas minhas mãos para usar? E use. Quando eu era apenas um garoto vivendo lá na área rural com a minha avó, Dona Augusta, mulher muito trabalhadora, ela um dia chegou e falou: Leandro, eu estou com um problema, nós cortamos todo esse mato, eu precisava de um carrinho de mão, meu filho, para a gente transportar isso para um outro lugar, e nós não tínhamos um carrinho de mão, os vizinhos não tinham.
E eu e um primo começamos a pensar o que poderíamos fazer. E tinha um fogão velho lá no quintal. E nós tiramos toda aquela carenagem do fogão, aquelas placas metálicas esmaltadas, e aí nós amarramos cordas neles e colocávamos o mato em cima e arrastávamos aquilo. E eu me lembro a minha vozinha feliz da vida dizendo: ah, Deus nos abençoou com criatividade, Deus nos abençoou com criatividade. Deus te abençoou com criatividade. Não fique lamuriando, não fique abatido, não fique arrasado. Deus te abençoou com criatividade. Use a sua criatividade. Terceiro e último nessa manhã. Na dúvida, faça o que é certo. Essa mulher certamente vivia uma situação de tensão e dúvida. O marido dela tinha um acordo diplomático com o rei Jabim, e por conseguinte com o líder desse exército. Mas ela sabia que aquilo era uma aliança espúria, que aquele era um acordo medíocre, errado, ruim, que ofendia Deus. Porque a história dos queneus e os israelitas era uma história bonita, de amizade e proximidade. Aquilo era errado. Na dúvida, ela fez o que era certo. E eu e você, nós vamos enfrentar muitas vezes situações que nos provocarão a dúvida. O que eu faço nisso? Eu dou atenção para isso? Eu aceito esse conselho? Eu sigo esse caminho? Na dúvida, faça o que é certo. É isso que nós nos deparamos nessa história. E quando nós fazemos o que é certo, não se engane. Algumas pessoas vão apreciar, outras pessoas ficarão chocadas, mas não importa. Na dúvida, faça o que é certo. Concluindo a nossa prosa dessa manhã, eu quero encerrar fazendo uma aplicação responsiva. Eu vou fazer algumas afirmações aqui, e todas as vezes que eu disser por isso, eu quero que você diga a plenos pulmões: eu lutarei. Tudo bem? Vamos fazer um teste? Por isso, eu lutarei. Por isso, eu lutarei. Coloque-se em pé. Esse problema é uma oportunidade, por isso, eu lutarei. Deus me deu criatividade, por isso, eu lutarei. Quando surgirem dúvidas em minha vida, eu farei o que é certo, por isso, eu lutarei. Eu tenho fé nas promessas de Deus e na sua bondade, por isso, eu lutarei. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão e irmã, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa história tão fascinante. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos as lições aprendidas neste texto, que possamos entender, Pai, que muitas vezes as oportunidades vêm travestidas de problemas. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor nos abençoou com criatividade, mesmo quando os nossos recursos são parcos. Senhor, ajuda-nos, Pai, a discernirmos que quando surgirem dúvidas no nosso caminho, nós devemos fazer aquilo que é certo. Ajuda-nos, Pai, a termos fé nas suas promessas, a confiarmos na sua bondade e prosseguirmos em nossas lutas. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo os meus irmãos e irmãs e te agradeço. Amém.